Aí eu vou te fazer uma pergunta básica, né? O que é uma escola inclusiva? Você acha que hoje as escolas estão inclusivas? Vou começar pela primeira pergunta. Primeiro, eu acho que a ideia de uma escola inclusiva ela é uma ideia equivocada. A gente precisa de um sistema inclusivo no qual a escola é parte desse processo. As escolas, vários tipos de escolas são parte desse processo, né? Então, não tem um único tipo que eu posso dizer. A escola inclusiva ela é assim. Então, mas então eu vou explicar assim, o que seria uma escola comum que seja inclusiva. Certo. Eu não acho que as escolas, de um modo geral, no Brasil sejam, de jeito nenhum. Independente né? de ser estadual, municipal? Não, independentemente de qual é o nível. Acho que tem certas que são piores e outras melhores. Então, por exemplo, de modo geral, as escolas públicas são melhores que as particulares. Para educação inclusiva, de um modo geral, elas são melhores. Tem exceções de escolas particulares, mas de um modo geral, elas são muito ruins. E de um modo geral, as escolas municipais são melhores que as estaduais. Sim. Okay. Né? Há exceções, mas no estado de São Paulo, com certeza, as estaduais são muito ruins. Sim, muito ruins, né? E é claro que pode ter uma escola particular, que tem um baita diretor, que tem uma baita professor de sala de recursos, que faz um trabalho diferente, mas assim, pensando enquanto sistema. Então, no meu entendimento, uma escola comum, inclusiva, é aquela que faz uma boa avaliação do seu estudante que é usuário da educação especial e que faz as adaptações que são necessárias para cada um individualmente. Essas adaptações podem ser muito sutis, muito pequenininhas, ou podem ser muito grandes, ou podem ser muito mais intensas, né? A depender do indivíduo. Então, ela vai seguir o fluxo, né? A necessidade de cada indivíduo que estuda nela. Mas nós estamos bem distante disso. Bem distante, né? A inclusão, quando você diz assim, a escola municipal é um pouco melhor do que a estadual na inclusão. Você diz no sistema para atender uma AT, por exemplo, ou vai além disso? Vai além disso, sabe por quê? Porque assim, o sistema estadual é muito burocrático. Então você tenta falar com alguém, a responsabilidade de ninguém, não existe ninguém. Aqui na Secretaria de Educação, você vai lá na Secretaria de Educação, bate na porta, né? Mesmo em cidades grandes, assim, muito grandes, né? Mas cidades como São Paulo já fica mais difícil. Mas aqui, por exemplo, ou cidades menores, a grande maioria das cidades no Brasil são menores, você vai na secretaria, muitas vezes você conhece o secretário, você conhece o diretor, você conhece a supervisora. Então são pessoas que vão na escola, que têm algum contato. A coisa é menos impessoal, né? Então você consegue ter mais proximidade. E tem uma pressão política das mães que é maior. Então, eu sempre brinco assim, vamos imaginar, as mães organizadas, eu digo mães porque as mães são mais participativas do que os pais, embora isso não devesse ocorrer, não estou defendendo que seja assim, mas de fato né? As mães organizadas, quando elas estão bem organizadas, elas conseguem dizer para o prefeito o que elas querem, e o prefeito pode ouvir esse clamor, né? E para ele é importante do ponto de vista eleitoral. O político está preocupado com voto, e tudo bem, é o papel dele lá. Agora, o governador é tão distante em qualquer estado, especialmente nos estados grandes, como o estado de São Paulo, né? É tão distante que essa relação ela praticamente não existe, ela quase não existe, né? Então, o município acaba sendo mais permeável à nossa luta política, às nossas reivindicações, né? A influência desses pais organizados. Certo. Existe alguma legislação no Brasil que nos respalda em relação aos direitos da criança com seja qual deficiência? Existem muitas leis no Brasil, assim, leis muito avançadas. Por exemplo, quais são as principais? A Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, que ela entrou na legislação brasileira como emenda à Constituição, portanto, é uma lei muito forte, né? Ela está acima de outras legislações não constitucionais, leis normais, ordinárias, né? Tem a LBI, que é uma espécie de uma regulamentação dessa convenção, então tem muitas coisas muito importantes ali, né? E tem a lei do autismo, a lei 12764 de 2012, também muito relevante. Só que qual é o problema? Onde que é o engasgo dessa história? A legislação, ela diz assim, por exemplo, vou dar um exemplo da LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela diz assim, lá no artigo 59, a pessoa com deficiência, e aí pessoa com autismo, tem direito a todos os direitos da pessoa com deficiência, por conta da lei do autismo, né? Diz assim, tem direito a currículos, métodos,
processos e organizações para atender às suas necessidades, certo? Só que, quando você vai para a escola diz, não, o que precisa é disso aqui, precisa disso aqui, é só a gente torcer por ele. Então, a lei, ela é muito inespecífica. Então, vou dar outro exemplo. A Lei 12.764 de 2012, Lei do Autismo, diz, tem direito, a pessoa com autismo regularmente matriculada nas salas comuns do ensino regular tem direito a acompanhante especializado quando comprovada a necessidade. Só que não diz quem comprova a necessidade, como comprova a necessidade, que necessidade é essa, o que faz esse acompanhante, qual a formação dele, diz nada. Então, cada município, cada escola, cada sistema interpreta do jeito que quer. E aí a gente acaba tendo uma legislação que estabelece valores muito relevantes, mas uma dificuldade muito grande para operacionalizar isso, porque a lei não é específica o suficiente. Por exemplo, educação inclusiva só existe, né, se a gente tem plano educacional individualizado, PEI, certo? Só existe. Por quê? Porque é lá onde eu registro a avaliação que eu faço aquele aluno e quais as adaptações que ele precisa, e aí eu monto um plano para ele. Só que não existe, falando de PEI, em nenhuma legislação no Brasil, nenhuma, zero. E como se cobra isso? E aí você fala assim, pô, mas é o direito, porque para realmente meu filho aprender, para atender ao princípio legal de pleno acesso, né, de atender de currículos, métodos, processos e organizações específicas para atender a necessidade dele, precisa ter o PEI. Só que o juiz não é educador. O juiz não é da área. O juiz é um cara que não entende nada do assunto e que vai ver a lei e ele vai decidir com base naquilo ali. Então, eu tenho que levar para ele, por exemplo, esse artigo da LDB, tem que levar o artigo 28 lá da LBI, que diz assim, que as pessoas têm direito a medidas individualizadas nos serviços públicos. Mas aí a escola diz, não, a medida individualizada é que eu ponho ele na frente. A medida individualizada é que eu dou mais atenção para ele. Não é PEI, não precisa ser negócio de PEI. E o juiz vai ter que ter a sensibilidade, ele vai ter que ter o cuidado, a atenção, e eu como tem que ter um advogado que justifique de maneira adequada para convencer o juiz. Então, tudo é uma luta, tudo é muito difícil. Então, a legislação é muito boa enquanto valor, mas ela é muito pouco específica, muito pouco descritiva. E aí torna tudo muito custoso. Tudo que a gente vai correr atrás é uma luta, parece que é um parto, né? E a gente já vive uma vida tão difícil e tudo fica mais difícil. E aproveitando esse gancho, quando se trata de inclusão, a gente já pensa em todas essas dificuldades. O que você acha, Luciano, que dá certo quando a gente fala de inclusão? Eu acho que o que a gente precisa fazer, que o que dá certo, a gente precisa tudo parte de um PEI, de um bom PEI, de um bom plano educacional individualizado. Tudo bem, eu não sei como é que faz o melhor PEI ainda, tudo bem, mas a gente vai encaminhando para melhorar, né? Para utilizar procedimentos cada vez melhores. E o que dá certo é a organização política das mães, principalmente no município. Porque o município, no Brasil, na educação, ele não obedece, não é assim. O Brasil manda no estado, que manda no município. O município tem autonomia. Então, nós podemos, por exemplo, em qualquer município do Brasil, ter a nossa própria regulamentação, a nossa própria resolução, instrução, lei, que diga como que deve acontecer naquele município. Então, o que dá certo é quando o município assume a rédea e fala assim, não vou esperar os outros, não, vou fazer um negócio aqui certinho. Então, estabelece normas claras para o plano educacional individualizado, por exemplo. Eu estava agora, essa semana, dando uma consultoria para um município. Estava lá no município, né? E eu estava dizendo assim para as pessoas da Secretaria de Educação, estava dizendo o seguinte, vamos imaginar que vocês estabeleçam certas regras para o PEI. É verdade ou não é que algum professor vai fazer e depois todo mundo vai copiar e vai trocar o nome da criança? Por quê? Porque por vários motivos. O professor aprendeu isso porque toda hora tem uma moda nova e ele tem que se desvencilhar. Então, o que a gente faz? Chama as famílias para a jogada. Diz para as famílias o que ela tem direito. E aí a gente diz, família, você tem direito a um PEI, o PEI tem essas características e ela é individualizada. Comunica direto para as famílias. Porque se for todos os PEIs igual, em 15 minutos as famílias já estão sabendo que elas já trocaram, e aí o pau vai comer. Nossa. Então você chama a família para ajudar no processo de transparência, de controle social. Então o que eu entendo é uma revolução que vai começar de baixo, dos municípios, incorporando a participação das famílias. Isso a gente